A graça e a paz, queridos, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, uma lição muito importante, né? Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a família, né? E hoje nós vamos estudar sobre Moisés, Arão e Miriam. Nós vamos estudar hoje esses três personagens, sem falar, né, do povo de Israel no deserto, murmurando, reclamando, se esquecendo de tudo que Deus tinha feito por eles. Infelizmente, o ser humano, ele é muito esquecido, né? A gente, às vezes, se queixa de Deus, às vezes nem com palavras, né, mas no coração, e a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez por nós, né? E a gente não tem paciência para esperar. Isso é o mal de todo crente. E aqui nós vamos estudar uma lição que tem o título O Motim em Família, né? Infelizmente, essas criaturas aqui que estavam na liderança, eles deram lugar ao inimigo e fez com que Deus tomasse uma atitude que ele talvez nem quisesse, né? Então, hoje nós vamos estudar a insurreição de Miriam e Arão para a liderança de Moisés. Não deixa de ser um exemplo perfeito, né? Para a gente se aprofundar no assunto, né? No estudo, porque que muitas vezes existe desunião aonde era para ter união, né? Infelizmente, é isso que acontece nas famílias também nos dias de hoje, em ministérios, né? Igrejas, acontece departamentos, acontece muito esses motins aqui que são complô, né? Infelizmente, não deveria existir o complô em ambiente familiar, eclesiástico, ministerial, até em trabalho, mas existe, né? E a gente vai estudar isso hoje. O nosso texto áureo diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. É assim que Deus quer que funcione as coisas na vida do cristão, certo? A verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Número, capítulo 11, verso de 1 a 7, capítulo 12, verso de 1 a 8, ok? Então, com certeza vai ser benção, ok? Nós vamos ver aqui, primeiramente, a influência negativa da murmuração. A gente já viu muita gente, né, ser disciplinada por causa de adultério, né, por causa de briga, por causa de abandono, né, por tantos problemas, né? Mas você já viu alguém ser disciplinado por murmuração? Se você já viu alguém disciplinado por murmuração, coloca aí no comentário, que eu nunca vi ninguém ser disciplinado por murmuração, né? Já, infelizmente, a gente como pastor é obrigado a disciplinar muita gente cumprindo a Bíblia, né? Sem querer fazer injustiça, mas cumprir o propósito de Deus. Mas realmente eu nunca disciplinei ninguém por murmuração. Infelizmente a igreja está cheia de murmurador, né? Mas isso aí, quando a igreja não age, Deus age. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Muitos estão debaixo da correção de Deus por ser murmurador e nem sabe, entendeu? Então, vamos ver aqui, a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim, complô, né? A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social.
Então, esse comprou aqui a gente vê, né, em Números, capítulo 11 e 12, certo? Que nesses capítulos a gente vê aqui uma descrição da murmuração que culminaram na rebelião familiar, certo? Porque normalmente, como é que começa a murmuração? Né? A murmuração ela começa quando a pessoa tem uma insatisfação já interior. Entendeu? A pessoa está insatisfeito com alguma coisa. Então, quando alguém está insatisfeito com alguma coisa, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar resolver o problema. Mas as pessoas não fazem assim, né? A Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, Jesus ensinou isso, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, chama mais 2 ou 3, vai lá, conversa com ele. Não resolveu, leva para a igreja resolve, o pastor vai resolver. Mas as pessoas não procuram resolver, eles ficam remoendo dentro dele aquela insatisfação. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai contaminando outra. Uma raiz de amargura, se não for eliminada, ela contamina uma pessoa, contamina um departamento, contamina uma igreja, contamina uma família, contamina um ministério, né? Por quê? Porque aquela insatisfação ficou corroendo ali e aumentando, e a pessoa não procurou resolver o problema. Entendeu? Esse problema que nós vamos ver aqui, você tinha que conversar com a pessoa, mas ficaram murmurando, né? Então, vamos ver aqui a primeira queixa, certo? A primeira queixa que uma rebelião em família. Bem, vamos lá. A primeira queixa, Israel, ele havia saído de uma região, né, ao redor do Sinai, tinha até uma relativa fertilidade, mas foram para outro lugar, né? De repente, né, depois de andarem para além do Sinai, depararam com um deserto mesmo terrível. Mas não faltava água, quando faltava, Deus fazia o milagre e o maná caía direto, todo dia de manhã, né? Então, o que aconteceu? Os israelitas, eles começaram a reclamar, a murmurar, certo? Aí, dizendo, como sempre, Moisés era o primeiro a entrar na lista da acusação. Então, eles se rebelavam contra Moisés, reclamando dele e de Deus também, né? Para você ver como é que é as coisas, né? Eles começaram a reclamar de Moisés porque culpavam Moisés de que Moisés tirou eles do Egito para morrer no deserto. Entendeu? Olha a acusação. Um líder cuidando deles com todo amor, pagando um preço terrível, né? Ele estava lá sossegadamente apacentando a ovelha lá do sogro dele. Deus tirou ele de lá, colocou ele naquela posição para cuidar do povo, apacentar aquele rebanho. Mas aí eles reclamavam de Moisés de noite. Moisés, tu tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no deserto. A hora que eles eram escravos lá, e eles clamaram ao Senhor para tirar eles, né? Então aquela murmuração entristeceu a Moisés e a Deus também, entendeu? Porque Deus tinha libertado eles através de Moisés do cativeiro, uma história bem conhecida, né? Aí, lógico, Deus operou um juízo de fogo. Deus ouviu toda vez que tem alguma coisa errada, e a Bíblia diz, e ouviu o Senhor, pode crer que vem punição, entendeu? E a Bíblia diz aqui, né, que o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por quê? Porque aconteceu que, se queixando o povo, né, isso foi mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre ele e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus matou. E para não matar mais, quem foi lá resolver o problema? Moisés. Entendeu? Olha só, falaram mal dele, criticaram ele, então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. A situação do líder. Estavam reclamando dele, se queixando dele, falando dele, aí o Senhor castiga ele com fogo do céu, mata aquela turma que estava lá atrás, contaminando o rebanho. Aí quem que ele chama para
vir orar? Moisés. Está entendendo? Aí o homem de Deus é o homem de Deus, né? Foi lá orar. Ainda tem que amar aquele povo que falava dele. Entendeu? Aí a segunda queixa aqui, né, é que o povo começou a murmurar contra o maná, né? Eles não estavam se sentindo bem, sentindo saudade dos alimentos lá do Egito, mas se esqueciam o quê? De quê? Se esqueceram da chicotada, do trabalho, né? Que era escravo, não era um trabalho normal. Se esqueceram de que, né? Como muitas vezes Faraó mandava matar toda criança que nascesse macho, só deixava viver as meninas, os meninos eram mortos. Eles se esqueceram disso, né? Tanta gente tá na igreja, aí fica contando vantagem. Porque quando eu estava no mundo eu tinha isso, tinha aquilo. Quando eu estava no mundo, cara, tu era um escravo do diabo. Quem mandava na tua vida era Satanás. Hoje tu tem o Senhor Jesus na tua vida. Seja ingrato, não, para de falar bobagem. Entendeu? Deus não escraviza ninguém, não. Entendeu? Deus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. É que tem muito crente que está igual aquele povo lá no deserto, não é liberto ainda. Tá o Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração dele. É isso aí. Esse povo aqui, Deus tirou ele do Egito, mas o Egito não saiu deles. Por isso que eles queriam voltar, eles queriam liberdade, que eles não tinham. É a falsa liberdade que o mundo oferece e engana muitos crentes que estão aqui no mundo, mas estão olhando lá para fora. Não se converteu ainda, entendeu? Então, o que aconteceu? Deus, né, aceitou a oração de Moisés e não permitiu, né, que a coisa continuasse. Então, esse maná aqui, então, era um maná, né? Olha só, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Isso é igual neném, né? É uns crentes mesmo carnal. Eles começaram a chorar, certo? E disseram: quem nos dera comer carne lá no Egito? Né? Quem vai dar carne para a gente? Olha só, é igual criança, entendeu? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Está entendendo? Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Desprezaram aquilo que Deus deu a eles. Entendeu? Tudo poderia ser temporário, mas eles prolongaram o seu sofrimento no deserto por causa da sua rebelião. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, a terceira queixa, né, aí já é dentro de casa, familiar. Entendeu? Mas em relação ao ministério de Moisés. Moisés tinha 2 irmãos ali. Tinha Miriam, a mais velha, e Arão. E Moisés era o terceiro, o mais novo. E era o Moisés que era o líder. Entendeu? Então, vamos ver aqui, certo? Na verdade, no capítulo, após o contexto, a murmuração apresentada no capítulo 11, tem uma rebelião de Miriam, Arão, contra a liderança de Moisés. Então, tratava-se ali aparentemente, de uma rebelião na família, Arão, Moisés e Miriam. Mas, na verdade, era contra a liderança de Moisés. Entendeu? Então, porém, essa murmuração, né, ia mais longe. Por quê? Por serem mais velhos, eles queriam ter um tratamento igual Moisés tinha. Às vezes a gente quer coisa que não é para gente, ou não é tempo, certo? A pessoa começa a ficar com inveja. Poxa, aquela pessoa assim é tratada assim, 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 e eu não. Poxa, né? Ele é honrado demais, eu não sou honrado. Teu tempo vai chegar, ou você tem que saber ficar no seu lugar, né? O mal é esse, as pessoas começam a sentir inveja das outras pessoas, entendeu? Estou falando dentro de uma normalidade, porque qual foi a desculpa que Miriam e Arão arrumaram para
criticar a liderança de Moisés? Do casamento dele. Entendeu? Ele casou com uma menina que a Bíblia chama aqui, uma mulher chamada Cuxita. Lá, veio da tribo, veio da descendência de Cão, era cananita. Entendeu? Então, eles não aceitavam o casamento dele com Moisés, dela com Moisés, porque a mulher com quem ele casou era considerada pelos israelitas, né, um povo vil e desprezível. Certo? Mas, na verdade, essa contradição aqui de ir contra o casamento de Moisés foi só uma desculpa, porque eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés, porque ele não tinha, não era protagonista como Moisés. Eles queriam ser igual a Moisés, tanto diante de Deus como diante do povo. Eles não aceitavam que só Moisés recebesse as honras de líder. Eles queriam também, porque eles eram da família, era mais velho do que Moisés, então eles bolaram isso aí. Aí arrumaram o casamento dele como desculpa para colocar para fora aquilo que estava trazendo insatisfação. Às vezes é assim, às vezes você está insatisfeito com alguém, aí tu tem que arrumar uma desculpa para criticar aquela pessoa, porque não tem coragem de falar na realidade o que é. Eles não tiveram coragem de dizer, Moisés, nós estamos insatisfeitos com a tua liderança, mas Deus sabia. Deus sabia que o negócio ali não era problema de casamento de Moisés com a descendente de Cão, não. Deus sabia que o problema era com a liderança de Moisés. Não adianta querer enganar Deus. Não vai conseguir nunca. Entendeu? Diante do povo, você apresenta os seus motivos, né, ocultos. Deus está vendo. Agora, diante do povo, eu posso apresentar outro motivo. Não falo o motivo real. Falta sinceridade. Então é melhor ficar calado, não falar nada. Vai orar, vai pedir orientação a Deus se você está certo ou não. Né? Então, as contendas dentro de família, em ministério, igreja, começa com uma insatisfação, um ciúme, uma inveja. Às vezes tem alguém na liderança e você não está aceitando a honra que ele está recebendo. Você quer receber também, porque você acha que você merece. Cada um, tudo tem um tempo na vida. Entendeu? Cada um tem a sua posição. Entendeu? Cada um tem a sua posição. Se a pessoa é o pastor presidente, deixa ele ser honrado lá. Ele não é o pastor? Deixa. Né? Não fica murmurando, não, que ele não merece, que nada. Deus é que faz a obra. Entendeu? Porque senão você pode ficar leproso igual Miriam. Entendeu? Porque Deus, não adianta eu falar uma coisa e o coração é outra, né? Eu vou repetir só para gravar. A questão dele se queixar de Moisés, porque ele casou com aquela mulher, a Cuxita, era apenas uma desculpa. Eles estavam insatisfeitos, era com a liderança de Moisés, porque eles queriam estar no mesmo nível de Moisés, de honra, tanto diante do povo, como diante de Deus. Entendeu? Eles não queriam ficar em segundo plano, eles queriam estar em primeiro junto com Moisés, né? Como é que você percebe isso? Pelas palavras deles. Olha o que eles falaram aqui, né? Olha só, falaram Miriam e Moisés, e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, por conta tinha tomado uma mulher cuxita, que veio da descendência de Cão, né? Aí disseram, olha só, se não era só uma desculpa, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Eles quiseram, o que eles disseram aqui? Será que Deus só usa Moisés? Não vai usar a gente também? O Senhor falou somente por Moisés? É só ele que é usado? Quer dizer, é uma desculpa. Era a inveja dele. E Deus sabia disso. Por isso que Deus convocou. Fez uma convocação em família. Você já viu isso? O próprio Deus fez uma convocação em família. Os 3 irmãos. Vem cá os 3. Entendeu? Então, é desse jeito aí. Não brinca com Deus, não. Entendeu? Porque Deus não é Deus de brincadeira. Ele conhece a intenção do coração. Bem, o motivo da rebelião de Miriam, então, resumindo, o que fez Miriam e
Arão entrar por esse caminho. Tudo indica que, por Miriam ficar leprosa, indica que foi Miriam que fez a cabeça de Arão. Que Arão, me perdoe, Arão era um banana. Era alguém, ele era guiado facilmente. Você lembra? Quando Moisés foi para o deserto orar, o povo pediu para ele fazer um bezerro de ouro, ele não fez? Obedeceu o povo. Ele não tem pique para ser um líder. Entendeu? Ele era o sumo sacerdote, escolhido por Deus, mas na retaguarda. Então, tem pessoas que às vezes quer estar na frente, mas ele não tem capacidade para estar na frente. Ele é um bom ajudante. Ele é bom para estar na retaguarda, ajudando quem está na frente. Arão é bom para ajudar Moisés, porque Moisés é que está na frente. Mas se botar Arão na frente, já era. Quando Moisés passou aquele tempo lá no monte com Deus, para pegar as tábuas da lei, né, e as instruções para dar a Israel, ele fez o bezerro de ouro, né? Ficou com medo e fez. Agora, então, quer dizer, isso aí não partiu tanto dele, foi Miriam que fez, sendo a mais velha, né? Miriam é aquela que tomava conta foi lá ver Moisés, né? Naquele barquinho que a filha de Faraó pegou ele, né? Então, Miriam é mais velha, ela já era adolescente e Moisés era pequeno, tá com pouco tempo de vida. Então, ela era bem mais velha do que... Então, ela se achava como a mais velha, a primogênita, e ela era uma profetisa também. Ela se achou, mas não é a posição que Deus deu a ela. Eu não posso me achar que eu posso ser. É Deus que acha. Ela se achava que ela podia ser igual a Moisés, mas Deus não. Deus falou, ó, há uma diferença muito grande entre vocês e Moisés. Certo? Então, moral aqui da história. O que levou eles a fazer isso? Inveja de Moisés. Cuidado com a inveja. Certo? A inveja cega. A inveja não permite você ver a autoridade do outro. Está entendendo? Tem pessoas que olham para o outro de forma desprezível, não dá valor, está entendendo? Não reconhece a autoridade da pessoa, é porque às vezes é inveja, é ciúme, está entendendo? Por que esses dois irmãos aqui, Moisés, Arão e a sua irmã Miriam, não reconheceram a autoridade de Moisés ali, queria ser igual a ele? Porque tinha inveja e ciúme. Então, a inveja e o ciúme cega a pessoa e, repito, não deixa a pessoa enxergar a autoridade do outro. Está entendendo? Então, isso aí não deixa a inveja se instalar no teu coração, não. Entendeu? Porque dentro de uma família, pode destruir uma família quando a inveja se instala no coração de alguém. Entendeu? O ciúme, tudo isso é perverso no meio da família. Entendeu? Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia ter ciúme de inveja do seu irmão Moisés, porque ele era mais novo. Moisés foi o escolhido por Deus para ser o líder, e realmente foi um grande líder, entendeu? Então, lógico que Miriam influenciou Arão. Ele disse mesmo que ele não ia fazer isso, ele era muito fraco para isso, entendeu? Apesar de ser o sumo sacerdote, mas a sua irmã fez a cabeça dele, tanto é que eu repito, ficou leprosa, foi ela, entendeu? E quem que orou para Deus não matar os dois? Moisés, certo? Então, a gente deve lembrar que o segredo para manter uma família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, faltou ali nos dois respeito para com o líder, Moisés. Dentro de uma família, para você viver unido, coeso dentro de uma família, tem que ter um respeitar o outro. Independente de idade, cada um é respeitado. Respeitar o outro. Vamos respeitar os mais velhos, vamos respeitar os jovens, vamos respeitar todos os membros da família, merece ser respeitado. Entendeu? Faltou o respeito, faltou tudo. Entendeu? Aí chama outros males. Entendeu? Então, vamos aqui para a parte final. Bem, Moisés, um homem manso e humilde. Ser manso e humilde não é ser covarde, ser medroso, nada disso. Está entendendo?
É bem diferente. Moisés não tinha nada de medroso, nem de covarde, mas era manso. Entendeu? Então, a Bíblia declara que Moisés era um homem humilde, manso em atitude. Entendeu? Moisés dava até inveja na gente, né? Muitas vezes nós não temos essa atitude. Ele não revidou, né? A pessoa mansa, gente, ele não revida, ele não baixa o nível. Porque muitas vezes uma pessoa vem de um jeito que, se você responder da mesma maneira, você vai descer o nível e vai ficar igual a ela. Tem pessoas que vêm com baixaria para você. Aí, se você revidar da mesma maneira, aí pronto, é os dois. Aí você desceu o nível, porque você respondeu de acordo com o que a pessoa está falando. Então, muitas vezes a gente baixa o nível, pronto, fica todo mundo igual. Moisés não era assim, ele não baixava o nível, né? Quando ela falou mal dele, ele não falou mal dela, ficou quieto. Entendeu mesmo? Entendeu como é que funciona? Ele não revidou, falou mal dele, criticou, disseram muita coisa que talvez a Bíblia não menciona aqui, porque a Bíblia é uma síntese, né? Não vai trazer tudo que a pessoa falou, mas traz o principal, é a sabedoria de Deus, né? Ele não falou mal, não revidou. É isso que é ser manso, entendeu? Aí, se ele revida, vai lá e discute, fica os três iguais. Não, assim não, ele ficou na posição dele. Quem quiser falar mal de mim, fale. Eu fico na minha posição, não vou revidar, porque senão, ele fala mal de mim, aí eu falo mal dele, eu fico igual a ele. Fecha a boca, deixa que Deus resolve. Então, Moisés, ele não revidou a atitude dos seus irmãos, ficou na dele. Então, a sua mansidão era uma qualidade de caráter que distinguia entre os outros homens. Quando a Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso na terra, significa que ele se distinguia de todos. Por isso que ele era o líder. Entendeu? Ele não era de baixar o nível. Entendeu? Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele falou, né? Os mansos herdarão a terra. Entendeu? Mais à frente, o mesmo sermão, nosso Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante que Jesus, ele não fala os pacíficos. Tem pessoa que é pacífico, mas ele não promove a paz. Ele é omisso. Ele só é pacífico. Mas Jesus não está falando que bem-aventurados pacíficos, aqueles que vivem em paz só na dele. Mas ele não promove a paz. A pregação do Evangelho é uma forma de você promover a paz. Então, por isso que Jesus não fala bem-aventurados pacíficos, mas bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz. E Moisés, ele promovia a paz, ele era um pacificador. Entendeu? Por isso que ele era um homem mais manso da terra. Você tem noção do que é isso? Não era um bobão, um medroso, covarde, nada. Era um homem de muita coragem, mas não baixava o nível, não revidava, ele entregava na mão do Senhor, certo? Esperava ver o que Deus ia fazer, entendeu? Então, essas atitudes enfatizam, né, que essas virtudes estavam de pacificador e mansidão, estava na vida e no ministério de Moisés, certo? Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. As pessoas percebiam isso, entendeu? Porque você veja, falando mal de Moisés, falam: Moisés, tu tirou a gente de lá para morrer aqui. Aí Deus manda fogo e mata e vai queimando, aí o povo vai lá, corre para Moisés vir orar e ele vai. Se é um líder carnal, ele fala: olha, vocês murmuraram, falaram mal de mim, agora Deus está punindo vocês, problema de vocês. Não, ele não fez isso. Ele foi lá orar e Deus ainda ouviu a oração dele. Deus ainda honrou ele, porque Deus ouviu a oração dele. Olha só, um homem que sabe lidar com a inveja, sabe lidar com o ciúme, sabe lidar com a crítica,
Não é qualquer um, entendeu? Sabe lidar com a calúnia, que quem ele tirou o povo do Egito foi Deus que mandou, e não tirou para matar, e neles disseram. Então Moisés era acusado dia e noite. Mas quando eles precisavam de Moisés, Moisés estava lá para orar. E Deus ouvia a oração dele. Isso é um líder, né? Então, na mentalidade mundana, olha só, ser manso pode significar fraqueza, covardia, mas na Bíblia ensina que ser manso é uma capacidade de autocontrole, entendeu? É o domínio próprio, é um fruto do Espírito, você se controla. Como nós precisamos disso, gente? O que mais o crente está precisando hoje é de autocontrole, é do fruto do Espírito, a temperança, entendeu? Principalmente da língua, entendeu? A língua hoje é um desastre, está destruindo muita vida através da língua. E o crente tem que vigiar, ter autocontrole da língua, pensar antes de falar. O fruto do Espírito é muito importante, é a temperança, a pessoa tem controle da língua. A Bíblia diz, se alguém diz ser religioso e não controla a sua língua, a sua religião é vã. Todo crente que não controla a língua, ele está perdendo o tempo dele. Lê lá em Tiago, tá? Então, muito cuidado. Então, a mansidão é fruto do Espírito, não adianta, entendeu? E dá firmeza, você tem moral, porque você não desceu ao nível dele, você está por cima. E quem está por cima pode dar a mão. Tanto Moisés estava por cima, que quem ia orar por ele? Moisés. Eles olhavam para um lado e para o outro, eles não tinham poder para orar, não tinham capacidade para orar, nenhum deles, os cabeças das tribos, tinha moral para orar. Quem que ia orar? Moisés. Quem era Moisés? Aquele que estava sendo caluniado. Mas tinha moral para isso. E Deus ouvia. Ele tinha moral com Deus. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Esse líder, ele tinha moral com o povo que falava mal dele, né? Você pensa bem, para a gente sair dessa parte. Que humilhação, né? Você fala mal de uma pessoa, fala. Aí na hora que vem o juízo, quem que você vai procurar? Aquela pessoa que você está falando mal dela. Está entendendo? Por quê? Porque a pessoa está murmurando, não tem moral para orar. Entendeu? Então vale a pena a gente ter domínio próprio. Entendeu? Mesmo sabendo da murmuração, da sedição de Miriam, Arão, né, contra a liderança, Moisés poderia se vingar, né? Quem que orou para Deus no mato? Quem que Arão foi pedir oração? Senhor, ora, Moisés. Mais uma vez, o acusado, o caluniado, é que foi orar por eles, para eles não morrerem. Entendeu? Por quê? Deus está vendo tudo. Entendeu? Nesse sentido, né? Moisés, é só Moisés mesmo, cara. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua herança, ele não teve atitude de vingança ou vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Deus perdoou, só castigou a Miriam, porque ela fez uma coisa muito feia, né? Ela aproveitou o lance que estava todo mundo murmurando com Moisés, falando mal de Moisés, todo mundo criticando ele. Aí ela aproveitou e entrou com ela. Ela pensou assim, agora é a minha oportunidade. Mostrou a queixa dela, mas pagou caro. Bem, vamos lá. Nesse sentido, né, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família, né, não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família. Entendeu? Mansidão e pacificação. Porque se todo mundo dentro de uma casa perder o controle, como é que fica? Né? Imagina. Bem, o fardo de uma liderança. Então, aqui nós vamos ver que houve um momento na vida, né, de Moisés, ele se estressou muito. O povo perturbou muito ele. Entendeu? E ele estava muito estressado. Aí ele chegou para Deus e falou, Senhor, eu estou aguentando. Parece até que fui eu que tive esses
filhos todos, eu não estou aguentando. Aí Deus levantou 70 pessoas, entendeu? Para poder ajudar eles, 70 anciãos. O Espírito Santo repousou sobre eles, né? E eles começaram a profetizar. Pode ler lá em número 11, versículo 25. Então, esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés, entendeu? Então, o Espírito Santo foi derramado ali e operou ali, e aqueles 70 foram ajudar Moisés. Moisés abriu o coração para Deus, falou assim, eu não estou aguentando mais, é muita luta, levanta pessoas para me ajudar. E Deus levantou 70 profetas, e o Espírito veio sobre ele. Então, mas Deus não se esqueceu de Arão e Miriam. A Bíblia diz que a rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Deus ficou irado com eles, entendeu? Deus ficou irado, né? E eles foram convocados. Deus chegou, os três, quero falar com os três. Sai para fora aí, sai. Arão e Miriam e Moisés, vem cá, vamos para a tenda. Aí chegou lá, Deus falou, sai os dois agora. É bem claro aqui, ó. Aqui, ó. E disseram, e logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vocês três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Ó, Deus fazendo a convocação. Você imagina o medo que Miriam já não ficou, né? Ou ela imaginou que Deus ia atender o que ela queria, né? E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três, saem da tenda da congregação, e eles três saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Chamou os três, depois Deus chega e fala, agora Moisés, fica aí, vem cá vocês dois. Aí eles vieram, né? E disse, ouvi agora as palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, Deus está falando, há uma diferença, né, entre os profetas e vocês e Moisés, né? Porque com vocês eu falo, né, em visão, em sonho, certo? Mas com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa, não é assim, é diferente. Eu não falo em sonho nem em visão com ele. É boca a boca, falo com ele e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Pronto. Entendeu? Olha a moral de Moisés. Olha a moral de Moisés. Com vocês são diferentes. Meu relacionamento com Moisés é superior ao de vocês. Vocês tiveram medo de falar dele, não? Está entendendo? Então, o Senhor fez isso, entendeu? E Miriam, né, perdeu a bênção, que a punição foi imediata, certo? Por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela, contra Moisés, a punição foi imediata. Arão não foi nem punido assim como devia, né? Mas ela pegou logo uma lepra 7 dias, fora do arraial, e atrapalhou a viagem. A viagem ficou parada, esperando os 7 dias. O murmurador ainda atrapalha a viagem ainda. Está entendendo? Então ela foi punida. E Miriam ficou leprosa no mesmo instante, foi separada por 7 dias. Está lá em número 12, capítulo 12, versos 10 e 15. Então, assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Então, coisas que temos que evitar: falsas acusações, palavras atravessadas, indireta, entendeu? Tudo isso aí é sujar a reputação das pessoas, né? A gente não deve fazer essas coisas, não, entendeu? Então, o motim levantado por Miriam tinha causa uma só: inveja, mais nada, entendeu? Toda essa confusão dentro da casa ali de
Miriam, a profetisa, conselheira, Arão, o sumo sacerdote, contra Moisés, o líder geral, tudo foi por causa da inveja. Muito cuidado com a inveja, muito cuidado com o ciúme, tá bom? Deus te abençoe. Que essas invejas, esse ciúme, em área nenhuma da nossa vida venha a ter lugar. Nem em casa, na família, nem no ministério, na igreja, no trabalho. Vamos varrer a inveja e o ciúme do nosso coração e vamos fazer a nossa parte e Deus vai ser conosco. Um abração e até a próxima lição. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, tá bom? Ajuda a gente aí, compartilha com seus amigos. Um abração.